vocês? Como vocês estão? Meu nome é Poliana, eu sou psicóloga do projeto Trilhando a Longevidade Ativa. Um projeto que ele é financiado pelo Conselho Municipal do Direito dos Idosos através da destinação solidária em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e executada aqui no Lar de Fátima. Pessoal, como vocês têm passado nesse momento? Infelizmente, nosso projeto teve que voltar agora remotamente, né? A nossa vontade é estar aí junto com vocês, nos divertir como a gente sempre fez, mas infelizmente vamos fazer assim, mas que bom que temos essa ferramenta para continuar aqui juntinhos, não é mesmo? Hoje, o tema de hoje que eu estou trazendo para vocês é um tema muito bacana e é muito importante se falar dele, que é o janeiro branco. Como que vocês têm cuidado da sua saúde emocional? Vocês conhecem, conseguem entender e decifrar quais sentimentos vocês estão sentindo, qual é a emoção e como lidar com esse manejo dessas emoções? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Não sei se vocês sabem, mas tem uma grande diferença entre emoções e sentimentos. O que são emoções? Emoções, pessoal, é o que nos torna os seres humanos, né? Sem as emoções nós seríamos robotizados. E ela é algo público. A emoção, diferente do sentimento, é algo que a gente consegue observar através da fala do outro, através do olhar, né? Como ela está se estipulando, a gente consegue olhar para a pessoa e pelo rosto dela conseguimos identificar qual é a emoção que ela está sentindo, né? É algo que mexe, que envolve com os pensamentos. A emoção, ela é mais uma reação, né? Enquanto os sentimentos, ele é uma construção. E já os sentimentos, se a emoção é algo externo, é algo que eu consigo olhar, observar, identificar no outro, qual é a emoção ele está sentindo, o sentimento já não. O sentimento é algo mais interno. É algo que se a pessoa não quiser, se a pessoa não dizer o que ela está sentindo, se eu não falar para vocês, não estou bem, eu estou passando por um momento assim, se eu não verbalizar o que eu estou sentindo, dificilmente o outro vai conseguir identificar isso. Por exemplo, existem pessoas que estão extremamente tristes, passando por um momento muito delicado e ela consegue, é claro que precisa de um grande esforço, né? Uma grande energia para conseguir fazer isso, mas é possível, né? A gente vai a algum lugar, em algumas situações e mostra algo que nós não estamos. Por exemplo, mostra uma felicidade em que lá dentro eu não estou sentindo aquilo. Então, o sentimento, ele tem essa diferença da emoção. É algo que a gente não consegue ver se o outro não falar, não verbalizar pra gente, né? Então, quais são os principais emoções, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre as principais emoções. Existem várias emoções, né? Mas eu vou, para resumir aqui, eu trago as principais. E dessas principais, que são a base das emoções, são geradas outras emoções. Então, eu não vou trazer para vocês aqui, emoções boas e emoções ruins. Eu vou dizer emoções agradáveis e emoções desagradáveis. Por que eu vou dizer isso? Porque todas as emoções, elas são boas, elas são necessárias para o nosso processo de evolução. Então existe a emoção, não existe emoção boa e emoção ruim, né? É extremamente importante para o nosso processo. Inclusive, são importantes até para a nossa manutenção de vida. É sério isso, né? Mas eu não quero sentir nada que é desagradável, mas é importante. Nós vamos ver o porquê aqui hoje. Então, as agradáveis, as principais emoções agradáveis são amor e alegria. O amor, ele é um sentimento agradável, né? Acho que para mim é um dos melhores sentimentos que tem, o sentimento de uma emoção para a gente se sentir. Mas ele é uma emoção que precisa ser compartilhada, né? O amor, ele nos ajuda a tolerar, ele nos ajuda a desenvolver empatia. Já pensou uma família sem amor? Sem um com o outro compartilhar esse sentimento, essa emoção, como que seria? Né? Não existe vínculo, não existe família sem amor, não se pendura esse processo que fica muito desgastante, né? E aí gera outras emoções que não são necessariamente o amor.
A alegria já é uma forma que o corpo tem para incentivar a ação, além de atuar como uma recompensa. Imagina que você está em busca de uma promoção do emprego ou em busca de fazer uma faculdade. Isso demanda muito esforço, né, da gente, e é algo que é totalmente cansativo muitas das vezes. Já pensou se eu não tivesse uma recompensa ao atingir esses meus objetivos? Como seria? Será que eu teria motivação para estar indo atrás de todas essas coisas? Então a alegria ela gera em nós uma certa recompensa, que eu sei que se eu me esforçar, se eu passar por esse momento que às vezes não é tão agradável assim, futuramente eu vou ter a recompensa da alegria. E a alegria também é uma forma de compartilhar. O que eu faço com a alegria? Eu compartilho com quem está ao meu lado, eu compartilho com as pessoas. Ela precisa ser compartilhada, ela precisa ser vivida. A alegria também aumenta até a imunidade, vocês sabiam disso? Muito interessante esse dado, né? Ela estabelece a pressão arterial, ela organiza as taxas de hormônio. Muito interessante. Já que eu falei agora das emoções agradáveis, vamos falar um pouquinho agora das emoções não agradáveis, né? Que seria a tristeza, a raiva e o medo. Essas são as emoções bases, como eu falei para vocês, pessoal. Todas essas emoções todas as outras emoções, elas partem dessas 3 emoções bases. Por exemplo, eu estou muito ansiosa porque eu vou precisar, fazer um trabalho diferente, que eu tenho medo. Olha onde está aí a emoção base, medo. Então, a ansiedade de ter que fazer algo novo, na verdade, no fundo, se nós formos buscar o significado, realmente está o medo ali incluso. Então, todas as outras emoções, como frustração, ansiedade, elas partem desses principais emoções bases, que são a tristeza, a raiva e o medo. Por isso que eu vou falar apenas dessas 3, ok? Então, a tristeza, pessoal, ela nos convida para um lugar de profunda reflexão. Quando estamos tristes, é importante nós pararmos tudo, olhar para dentro e tentar entender o que está acontecendo aqui nos meus sentimentos. É um profundo saber, é um profundo entender do meu eu, entender quem eu sou, o que está acontecendo, o que eu estou sentindo. Através dela eu consigo entrar em reflexão e evoluir. Coisas que, se eu tivesse na alegria, eu não conseguiria essa evolução. Entende por que é importante o sentimento também da tristeza? Muitas das vezes nós fugimos dos sentimentos, dessas emoções que não são agradáveis, mas sem elas nós não evoluímos. Então é preciso ter contato com essa tristeza, mas não podemos mergulhar nela, é claro, né? Pois isso nos leva à depressão. Então, por exemplo, como eu disse, nós não estamos acostumados a viver com esses sentimentos, com essas emoções desagradáveis. Muitas vezes nós precisamos fugir dela. E como que nós fugimos? Não quero falar sobre, eu não quero ter contato com isso. Quando eu vejo alguém, por exemplo, triste, chorando, a primeira coisa que eu falo é ficar próximo dela e procurar palavras, coisas para confortar. A gente se incomoda com a tristeza do outro. Mas na verdade o que é mais terapêutico é você simplesmente deixar o outro chorar, colocar para fora aquilo. Não existe palavras que você possa dizer, e sim confortar no sentido de estar ali e permitir com que o outro tenha acesso a essa tristeza e consiga esvaziar ela, consiga chorar. Falando em chorar, eu já vou entrar agora no manejo de como trabalhar essa tristeza. Então, ela não pode, no caso, ser reprimida, né? Ela precisa esvaziar no sentido de eu preciso chorar. Está triste? Precisa chorar. E como que eu faço para tirar essa tristeza, para esvaziar isso de mim? Uma maneira muito interessante é você procurar fazer atividades aeróbicas, por exemplo, correr, dançar, fazer luta. Muitas pessoas acham que fazer luta se torna a pessoa mais agressiva, e não, né? Ela consegue esvaziar muitas das vezes aquilo que ela está sentindo.
Se você não consegue falar com o outro o que você está sentindo, você pode escrever, né? O que você está, colocar para fora o que você está sentindo. Você pode cantar. Você precisa pôr isso. Então, a tristeza, a forma de lidar com a tristeza é você esvaziar, pôr para fora. A raiva. Então, a raiva, pessoal, é um sentimento também que funciona como um mecanismo de proteção. É um sentimento de injustiça que gera a raiva para que possamos agir em prol do que acreditamos. Então, ela tem a função de dar limite às coisas. Por exemplo, olha, eu não aceito mais isso na minha vida. É uma emoção da raiva, um sentimento que vem para que eu consiga entender que aquilo já não está fazendo mais sentido para mim. E eu preciso dar um ponto naquilo, eu preciso saber como lidar com aquilo, né? E como que eu manejo esse sentimento da raiva? Através da canalização, fazendo aí atividades aeróbicas como corrida, jump, luta, dança, outras formas de esvaziar, no sentido de canalizar mesmo essa emoção da raiva. Por exemplo, as pessoas que têm limitação, que não conseguem estar fazendo atividade física, correr, você, por exemplo, eu achei muito engraçado quando eu estava pesquisando, mas é muito importante, é muito legal mesmo, pegar almofadas e você extravasar ali nas almofadas, tirar aquilo que está te incomodando, aquela raiva. E depois que você conseguir, você da forma canalizar essa emoção, você consegue voltar para a situação com pensamentos mais assertivos, conseguir pensar sobre aquela situação de uma forma mais adequada. E por último, o sentimento desagradável é o medo. O medo também é um mecanismo de proteção que nos mantém vivos. Sem essa emoção, nos colocaríamos em situações perigosas, sem pensar duas vezes sobre o possível risco. O medo, ele é importante para me preparar para a vida também. Por exemplo, se eu não tenho medo, eu vou escalar numa montanha enorme, gigante. Se eu não tenho medo, eu vou sem preparo. Eu vou me colocar muitas vezes em risco, né? E pode acontecer coisas totalmente desagradáveis. Agora, se eu tenho medo, eu vou procurar me preparar para aquela situação, vou tomar mais cuidado, não é mesmo? E estratégias, como que eu faço para poder manejar esse medo, melhorar, lidar com esse medo, né? É através da informação e do enfrentamento. Como eu disse, se eu estou com medo de falar em público, se eu estou com medo de saltar de paraquedas, se eu estou com medo de alguma situação que é diferente, que eu não sei lidar com aquilo, como que eu vou trabalhar isso? Através da informação e enfrentamento. Informação porque eu vou procurar entender melhor aquilo. Se é uma apresentação em público, por exemplo, eu vou procurar entender quem é esse público-alvo, aonde que é o local, o que eu preciso falar para essas pessoas. Eu vou me preparar, vou estudar para falar com eles. Então, através disso, eu trabalho essas informações, estudo, me preparo e aí sim eu vou em frente. A mesma coisa, pular de paraquedas, subiu a montanha, eu vou me preparar no sentido de buscar informação, aprender como fazer, o que eu preciso para levar, me basear em tudo para depois enfrentar, né? Tem pessoas que esperam o medo passar para poder conseguir fazer qualquer coisa, porém, sinto muito lhe informar, mas essa é uma emoção que todos nós temos. O medo, ele sempre vai existir. A diferença é que alguns enfrentam o medo e outros não, né? Eu costumo dizer que existe dois tipos de pessoa: o corajoso e o valente. O corajoso é aquele que estuda, ele sabe aonde ele está pisando e aí sim ele vai e enfrenta, né? Exemplo que eu falei do palestrante. Já o valente, ele é aquele que vai, não se prepara, não tem medo, que é um mecanismo de proteção, e muitas das vezes ele tem prejuízo, né? Então, pessoal, o manejo dessas emoções é muito importante. Eu conhecer, eu entender o que eu sinto, identificar, me perguntar: eu estou triste por quê? Eu estou com raiva por quê? Eu tenho medo de quê? E usar todas essas estratégias que eu falei aqui com vocês,
porque assim nós conseguimos lidar. As emoções não podem ser evitadas, elas precisam ser sentidas. Mas como eu vou escolher sentir essas emoções? Como eu vou saber, como que eu vou escolher lidar com elas? É aí que está, né? Muitas das vezes não sabemos lidar, temos as emoções, temos sentimentos, não sabemos lidar com isso e aonde acaba correndo muitas vezes a depressão, outros transtornos, outros problemas psicológicos, muitas vezes também físicos, né? Então hoje eu convido vocês a aprender um pouco a lidar com essas emoções. E como que eu posso fazer isso? Eu preciso de ajuda? Começa a fazer dentro de casa, com vocês mesmos, fazendo essa autorreflexão, olhando mais para dentro, tentando buscar esse autoconhecimento. Eu preciso de ajuda. Nós temos aqui em Rio Preto vários locais que oferecem esse tipo de ajuda totalmente gratuito através da psicoterapia. Eu vou deixar para vocês aqui no final do vídeo alguns endereços, telefones de locais que oferecem esses atendimentos psicológicos totalmente gratuitos para que vocês possam buscar ajuda, tá bom? Deixo aqui o meu grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.